Boa noite a todos. Hoje é dia 14 de maio, quinta-feira, e nós vamos dar início, então, à aula de auditoria contábil. E eu vou estar iniciando a aula, então, com vocês hoje, falando sobre amostragem, né? Nós já estamos quase concluindo, né? Fora a aula de hoje, tem mais uma e depois a revisão. Então, estamos fechando aqui o conteúdo de auditoria contábil. Então, dentro da parte de auditoria, nós temos a questão da amostragem, né? Então, o que é a amostragem? É a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de uma população relevante para fins de auditoria, de forma que todas as unidades da amostragem têm a mesma chance de serem selecionadas, possibilitando uma base razoável para que o auditor obtenha uma conclusão sobre toda a população. Então, vamos só tentar detalhar um pouco melhor isso aí, ou tirar alguma dúvida. Quando eu falar população, eu estou me referindo, no caso da amostragem e auditoria, a algum item, alguma conta contábil, algum item da contabilidade que a gente precise fazer testes, né, fazer a checagem por testes, e aí a gente precisa fazer a amostragem. O que é isso? Selecionar uma amostra significativa dessas contas, né? Então, por exemplo, fala assim, olha, eu vou ter que fazer testes nos estoques. Então, eu preciso fazer uma amostra dos estoques para fazer a testagem. Então, eu tenho que empregar algum critério de amostragem para selecionar quais lançamentos eu vou estar fazendo os testes. Porque eu não vou testar tudo. Eu vou testar alguns itens, né, algumas coisas. Dependendo da relevância da conta, né, eu posso ter uma porcentagem maior de testes ou uma porcentagem menor de testes, ok? Então, quando falar população, vocês têm que entender assim, uma conta contábil, um item da contabilidade, algum lançamento da contabilidade. É que população é um termo muito usado em estatística, né? E a amostragem é um dos itens de estatística. Então, ao usar o método de amostragem, seja ele estatística ou não, né, deve ser projetada e selecionada uma amostra que possa proporcionar evidência de auditoria suficiente e apropriada. A decisão quanto ao uso de abordagem de amostragem estatística ou não estatística é uma questão de julgamento do auditor. Então, essa questão assim, o auditor vai utilizar uma amostragem estatística, uma amostragem mais voltada para a matemática ou uma amostragem não estatística, né? Que não está tão vinculada à matemática. Aí o próprio auditor é que vai decidir de que forma que ele vai estar fazendo a seleção da amostragem para efeito de testes em auditoria. Ok? Alguns conceitos importantes relacionados, então, à amostragem. Nós temos o risco de amostragem. Então, é o risco de que a conclusão do auditor, com base em uma amostra, pudesse ser diferente se toda a população fosse sujeita ao mesmo procedimento de auditoria. Então, o que nós estamos tentando dizer aqui? Risco de amostragem. O auditor ele vai pegar alguma seleção, ele vai selecionar alguns itens para fazer os procedimentos de auditoria e vai chegar numa conclusão. Olha, está correto, não está correto, seguiu os procedimentos de contabilidade, não seguiu a risca, enfim. Ele vai chegar numa conclusão. Agora, qual é o risco de amostragem? O risco é que aquela seleção que ele fez aponte um resultado que seja diferente se ele fizesse os procedimentos de auditoria em todos os lançamentos daquela conta. Então, assim, não é possível, numa auditoria, você testar 100% de lançamentos de uma determinada conta. Você vai testar uma certa porcentagem de lançamentos. Mas o risco que existe no caso da amostragem é exatamente esse, que
aquela seleção que foi feita não mostre, vamos dizer assim, a realidade daquela conta, né? Não mostre toda a realidade que ela tem para mostrar. Então, isso é um risco. Risco não resultante da amostragem é o risco de que o auditor chegue a uma conclusão errônea, errada, né? Por qualquer outra razão que não seja relacionada ao risco de amostragem. Então, assim, aí nós temos dois tipos de risco, né? Então, falamos do risco da amostragem, agora o não resultante da amostragem. Então, vamos pensar assim, o auditor, né, o contador, chegou numa conclusão que está errada, mas só que essa conclusão não se deve ao fato da amostra que ele selecionou, mas de qualquer outra coisa, qualquer outro motivo levou ele ao erro, mas não foi a amostragem. Tá? Então, isso é um risco não resultante da amostragem. Temos também a anomalia, que é a distorção ou desvio, que é comprovadamente não representativo de distorção ou desvio de uma população. Então, assim, vamos dizer assim, você selecionou lá os itens da amostra, né? E a anomalia seriam alguns itens que estariam fora do padrão ou seriam fora do normal, né? Então, assim, nem muito exagerado, nem aquém do que você deseja, a anomalia ela nunca é algo significativo, não, nunca é algo benéfico para a análise do auditor. Então, assim, o ideal é que você pegue lançamentos que sejam lançamentos normais, né, lançamentos usuais, para selecioná-los como amostra para poder aplicar os testes, né? Você não pode pegar um lançamento que seja um lançamento que não ocorra normalmente, por exemplo, né? Seja uma coisa esporádica, né? Que ele não vai estar demonstrando aquilo que o auditor precisa, né? Então, esses lançamentos que seriam lançamentos não convencionais ou lançamentos fora da normalidade, eles seriam caracterizados como anomalia. Então, eles não representam aquela conta, ou não representam aquilo que você está analisando. E tem um outro que é a estratificação, que é o processo de dividir uma população em subpopulações, ou seja, dividir uma conta em subgrupos, né? Sendo cada uma sendo um grupo de unidades de amostragem com características semelhantes. Então, de repente, você pode falar assim, olha, eu percebi que a empresa ela faz mais compras no início, no período da primeira semana do mês é o período que ela faz mais compras. Depois ela faz mais vendas na segunda quinzena do mês. Então você pode separar, você fala assim, olha, eu vou pegar os estoques e separar os lançamentos do início da primeira quinzena do mês, porque eles são mais representativos de compra, e separar os lançamentos da segunda quinzena do mês, né, de cada um dos meses analisados, que seria lançamentos mais representativos de venda, saída do estoque. E aí você faz a amostragem da primeira quinzena para poder pegar os lançamentos mais representativos, né, ou as amostras mais representativas daquele fator, daquela característica que seria mais compras do que vendas. E pega uma outra seleção da segunda quinzena do mês, da conta estoques, onde você vai estar selecionando lançamentos para fazer os testes, né, que representam mais vendas do que compras. Então, é interessante essa questão para a gente poder ter uma visão melhor, né, ter uma base melhor para analisar e depois chegar a uma conclusão. A amostra, né, que seria o que é a amostra, qual o tamanho da amostra, que tipo de seleção de amostra, né? Então, ao definir uma amostra de auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento de auditoria. Então, para que você está fazendo aquela auditoria? Qual é o objetivo daquela auditoria? E também ele deve considerar as características da população da qual será retirada a amostra, né? Então, assim, as características da conta,
ou do lançamento, ou do item de contabilidade da qual ele vai estar retirando, então, a amostra, né? O tamanho da amostra ele deve ser suficiente para reduzir o risco de amostragem a um nível mínimo aceitável. Então, assim, quantos por cento do total de lançamentos de uma conta eu devo analisar? Então, essa porcentagem que eu vou estar definindo seria a minha amostra para poder, então, aplicar os testes de auditoria. E aí, o nível de risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar afeta o tamanho da amostra exigida. Então, assim, se você não quer se expor muito ao risco de amostragem, você vai ter que aumentar o tamanho da sua amostra, ou seja, analisar mais itens, né? Se você está disposto a aceitar um nível maior de risco de amostragem, você pode diminuir o tamanho da sua amostra. Então, o tamanho da amostra ele pode ser determinado mediante a aplicação de fórmula com base em estatística ou por meio do exercício do julgamento profissional. Então, ou você pega uma base matemática, então pega a fórmula de amostra em estatística e faz o cálculo para poder ver quantos por cento você vai precisar pegar de tal conta, de tal conta e assim por diante, ou por meio do próprio julgamento profissional, ou seja, da experiência, do conhecimento, da expertise que a pessoa tem em relação à própria auditoria, né? Então, se for dessa forma, o que vai acontecer, né? O próprio auditor ele vai ter que fazer assim, para ele definir o tamanho da amostra, ele vai ter que ver o grau de confiança desejado, da quantidade de dispersão entre os valores individuais da população, então ele vai ter que calcular o desvio padrão, certo? E da quantidade de erro tolerável, né? Quantos por cento de erro ele está disposto a tolerar para fazer as análises, então, para fazer os testes de auditoria. Então, assim, o auditor ele precisa conhecer um pouco de estatística, sim. Senão ele não consegue fazer esses cálculos, senão ele não consegue ter esse dimensionamento, né, de qual seria o tamanho da amostra ou a quantidade de itens que ele vai ter que analisar em cada conta. Então ele precisa ter esse conhecimento. Na determinação de uma amostra, uma das maiores preocupações do auditor é que ela seja representativa. Então, o que eu estou dizendo aí? Que ela tenha as mesmas características da população. Então, uma amostra representativa, ela tem que ter as mesmas características que representem a conta auditada ou o item da contabilidade que nós estamos auditando. Senão, não faz sentido, certo? Então, assim, se eu pego lançamentos que representem de uma forma bem verídica aquela conta, né? Eu acertei, consegui fazer os cálculos, acertei lá, peguei lá, sei lá, 50 lançamentos para analisar de uma determinada conta. E esses lançamentos representam fidedignamente a conta que eu estou analisando, então a conclusão que eu chegar, com base na análise, nos testes que eu vou aplicar nesses lançamentos, vai representar a conta como um todo. Certo? Porque se eles são lançamentos significativos, eles, fazendo parte da amostra, eles vão dar para nós uma conclusão correta em relação à conta que está sendo auditada. Nós também temos aí alguns métodos, né, de seleção de amostra. Nós temos, por exemplo, uma seleção aleatória. Então, dentro da conta, o que vai acontecer? Eu vou pegando aleatoriamente lançamentos ou, vamos supor, se eu quiser verificar notas fiscais, eu vou pegando aleatoriamente, eu não tenho um padrão, certo? Eu posso também ter uma seleção sistemática. Então, o que vai acontecer? Vamos pegar o exemplo de novo, que eu estou falando de notas fiscais, né? Então, eu falo assim, olha, eu vou pegar todas as notas fiscais terminadas em 1, por exemplo. Então, eu vou lá e pego todo o final 1, ou o final ímpar, certo? É uma seleção sistemática. Então, eu vou pegar todas as notas fiscais com final ímpar, e elas vão me apresentar uma amostra, né, das notas fiscais que eu vou ter que analisar.
Também nós temos a amostragem de unidade monetária, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou estar selecionando a amostra em razão dos valores. Isso é muito utilizado, tá? Então, por exemplo, eu não vou olhar lançamento com valor pequeno, né? Não vou olhar valorzinho baixo. Então, eu vou falar, olha, eu vou olhar a partir de R$ 2.000, a partir de R$ 5.000, dependendo do tipo de conta que está sendo analisada, né? Então, você vai pegar com base na relevância ou no valor mais significativo. Então, é uma amostragem de unidade monetária, com base em valor. Seleção ao acaso. Então, o auditor vai selecionar a amostra sem seguir nenhuma técnica estruturada. Então, ele vai só lá, pega a olho, né, como a gente pode dizer, e faz análise. Não é muito recomendado, tá? Seleção de bloco ou por conglomerado, né? Então, nós vamos estar estabelecendo subgrupos heterogêneos representativos da população. Então, eu vou estar separando, né, por características e vou estar juntando, olha, isso aqui é uma característica, então é um grupo. Esse aqui é uma outra característica, é outro grupo. Esse aqui é outra característica, é outro grupo. E aí, dentro de cada grupo, eu vou fazer a seleção de amostra. É um outro recurso que a gente pode fazer. É mais trabalhoso e nem sempre dá tempo de fazer, por exemplo, isso aí, separar por característica e depois fazer a amostra e tal. Nem sempre na auditoria é possível fazer isso. Mas nós estamos colocando aqui todas as possibilidades, né? Intolerável, né? É o erro máximo que o auditor está disposto a aceitar. E ainda assim concluir que o resultado da amostra atingiu o objetivo da auditoria. Então, o que vai acontecer? Quando eu estou fazendo o planejamento da auditoria, eu já tenho que estabelecer qual seria a distorção tolerável dentro dos testes de auditoria. Então, assim, até que ponto, né, eu posso errar, né, 1%, 2%, 5%, para não afetar a análise que eu tenho que fazer dentro dos testes que eu vou ter que fazer, né, para chegar à conclusão da auditoria. Então, a distorção tolerável é exatamente isso, definir a margem de erro, certo? Então, seria isso. Eu preciso definir qual a margem de erro que eu vou aceitar para o trabalho da auditoria. Então, isso já vem lá no planejamento e pode até sofrer alguma alteração durante o trabalho da auditoria, mas assim, normalmente, quando você estabelece, olha, uma margem de erro de 5%, então, essa margem é aceitável. Então, você normalmente trabalha dentro desse espectro de atuação, né? Até 5% de erro não tem problema, porque nós estamos fazendo testes, nós estamos fazendo testes em amostras, né? Então tem que ter isso aí. Vamos dizer assim, é uma parte mais científica da contabilidade, né? Onde você tem que estar aliando alguns conhecimentos matemáticos, alguns conhecimentos científicos, alguns conhecimentos, como é que a gente fala, profissionais, né? Da experiência do auditor para poder, então, estabelecer qual seria o rumo que nós vamos estar seguindo dentro da auditoria. Ô, professor, deixa eu tirar uma dúvida Fala. com o senhor. Pode falar. A amostragem a gente pode fazer tanto no sistema, né, quanto em uma planilha, né, do Excel, de Excel. Pode, não tem problema nenhum. A forma como você Tá? vai, vamos dizer assim, calcular a amostragem, aí fica a critério do auditor. Normalmente Eu, eles devem utilizar já o sisteminha próprio, né, para isso, é, ou até eu mesmo já, uma planilha. sim, eu fazia um projeto que a gente trabalhava com amostragem de funcionários, né, tipo, Certo. meio que uma auditoria. A gente usava essa amostragem. E aí tinha um sistema próprio ou vocês faziam por planilha de Excel? Tinha um sistema próprio da Então. empresa. É. Vamos dizer assim, as auditorias hoje, como elas são muito, quase todas são grandes, né? Tem ainda auditoria de porte pequeno, tudo, mas assim, as mais importantes são as multinacionais, né? As que estão em todos os países. Elas já têm sistemas próprios.
Então, à medida que É, você vai fazer o trabalho, você vai pegar o sisteminha, vai colocar as variáveis e ele já vai te dar o percentual que você vai ter é. que trabalhar, né? Ela era dessa forma mesmo, É, quando eu fiz esse. Tá bom, obrigada, professor. tá bom? Nada. Eventos subsequentes. Então, vamos lá para entender bem isso aqui, para não ter perigo, hein? Ó, evento subsequente. Então, eu fecho as demonstrações contábeis, ok? E aí eu tenho da data de fechamento até a data em que vai ser feito o parecer de auditoria, né? O que vai acontecer? Eu tenho um espaço, eu tenho um intervalo, ok? Não vai se falar assim, a data de fechamento é 31 de dezembro de 2019. Então, tudo que aconteceu até essa data está no balanço? Não, tem algumas coisas que ainda estão terminando de ser ajustada, tem alguma coisa que precisa ser ainda revisada, então corrigida. Então, o que acontece? Da data do dia 31 de dezembro até um determinado ponto lá, normalmente vai 20 dias, 30 dias depois dessa data, você chama de eventos subsequentes. Algum evento que não estava naquele balanço, fechamento de balanço, né? Mas que vai afetar aquele resultado, ok? Então, o que acontece? Tem alguns casos, né, que as empresas, principalmente as empresas que são de capital aberto, elas vão colocar os eventos subsequentes relacionados em notas explicativas, dizendo, olha, no balanço fechado em 31/12 não constava tal coisa, mas que foi feito posteriormente e aí ele afeta o resultado do balanço, de qualquer forma. Porque assim, não foi possível, não teve tempo hábil de fazer isso dentro daquele período até o dia 31/12. Mas que aquilo que foi feito um pouco tempo depois vai afetar o balanço. Tá? Então, isso aí tem que estar sempre, o auditor tem que estar sempre acompanhando isso aí para verificar o que está sendo feito, né, para poder ver se foi feito corretamente, se realmente afeta o balanço ou não, se foi colocado, explicado corretamente nas notas explicativas e assim por diante. Então, em relação aos eventos subsequentes, os objetivos do auditor seriam o quê? Obter uma evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre os eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis e a data do relatório, certo? Então precisa lembrar assim, data das demonstrações, 31/12, data do relatório, ou a data do relatório pode ser 20 de janeiro, pode ser 31 de janeiro, pode ser até no comecinho de fevereiro, porque a própria CVM dá um prazo depois que encerra o ano para as empresas de capital aberto poder concluir tudo isso, inclusive as auditorias poderem concluir seus trabalhos, né? Para então divulgar os pareceres e publicar o balanço, né? As demonstrações completas, né? E aí o que vai acontecer? No relatório dele, ele já vai dizer, olha, precisa ser ajustado, precisa ser divulgado, né? Quando fala divulgado nas demonstrações, seria nas notas explicativas, né? Que houve esses eventos subsequentes e esses eventos refletem no balanço, refletem nas demonstrações fechadas naquela data, certo? E também ele vai ter que responder adequadamente aos fatos que chegaram ao seu conhecimento após a data de seu relatório. Então, o que acontece? Vamos dizer que ele fechou o relatório no dia 20 de janeiro. Então, ele está analisando as demonstrações do dia 31 de dezembro de 2019. Como o processo de auditoria é um processo que vem sendo desenvolvido ao longo do ano, ele pegou quase todas as informações que ele precisaria para fazer a análise das demonstrações, né? E pegou as demonstrações já fechadas e foi fazer o relatório e foi analisar. Só que ele entregou o relatório, ou ele fechou o relatório, e aí depois desse fechamento ele ficou sabendo de alguma coisa, algum fato ocorrido, né, que ele não tinha conhecimento. E aí o que ele vai ter que fazer? Fazer
uma análise, né, ou até fazer um pós-relatório dizendo assim, olha, esse fato aqui poderia ter impactado nas demonstrações, só que nós não ficamos sabendo. Ou esse fato não afeta as demonstrações, certo? Então, ele sempre tem que lembrar que, mesmo com o relatório fechado, entregue para a empresa, né, se acontecer algum fato que seja significativo e a auditoria ficar sabendo, né, foi informada, ele vai ter que analisar se esse fato afetaria ou não as demonstrações contábeis que estão sob análise da auditoria, certo? Nós temos aqui os eventos entre a data das demonstrações contábeis e a data do relatório, né? Então, a data de fechamento e o relatório, né? O auditor ele deve executar e obter evidência de auditoria apropriada e suficiente de que todos os eventos ocorridos entre a data das demonstrações contábeis, então esse DCs aí, demonstrações contábeis, e a data do relatório do auditor, que precisam ser ajustados ou divulgados nas demonstrações, se eles foram identificados. Então, precisa lembrar assim, às vezes tem algum fato que precisa ser ajustado, então eu preciso mexer lá na demonstração e fazer um ajuste. E tem alguma coisa que não vai poder mexer mais na demonstração, mas eu preciso colocar isso em notas explicativas. E aí o auditor precisa saber quais são os fatos e indicar, olha, vocês ajustaram? Ah, então ok. Vocês não ajustaram, mas vocês colocaram na nota explicativa? Se não colocou, precisa colocar. E se colocou, então, vamos verificar como é que vocês explicaram isso. Então é isso que a auditoria precisa saber. Alguns fatos que chegaram ao conhecimento do auditor após a data do relatório, mas antes da divulgação das demonstrações. Então, assim, antes de publicar as demonstrações com o parecer. Então, se esse fato puder alterar o relatório, o auditor deve discutir o assunto com a administração da empresa e determinar se é necessário alterar as demonstrações. Caso sejam alteradas, ele deve aplicar procedimentos de auditoria adicionais. Então, ele precisa verificar assim, olha, já tinha fechado o relatório, mas ficamos sabendo, então, né, de um fato importante. Sugerimos não, recomendamos, então, que fosse alterada as demonstrações, foi feito, e aí, depois que ela foi feita a alteração, o auditor precisa novamente fazer algum teste para ver se está tudo em ordem, então, para ver se não tem nenhuma distorção. Tá? Se o fato chegar para o auditor após a divulgação das demonstrações, então já saiu a demonstração, já teve lá o parecer, já está tudo fechado, né? O que vai acontecer? Ele vai ter que conversar com a administração também, e aí ele vai ter que analisar as demonstrações, aplicar novamente procedimentos de auditoria, se for o caso, e também, se for o caso, ele vai ter que emitir um novo relatório, que às vezes ele pode ter cometido algum erro. Se ele vê que é alguma coisa que não tem grande relevância, não é necessário. Ele faz algumas checagens e fala, olha, convalidamos as informações do relatório, mesmo com esse fato, não houve nenhuma alteração significativa. Agora, se houver alguma alteração significativa, ele vai ter que colocar no novo relatório que houve uma alteração significativa após a emissão do relatório. Eles não sabiam e emitiram o relatório. Perfeito? Então, vamos só enfatizar um pouquinho aqui algumas coisas. Então, o que é a amostragem, para que ela serve, né? Quando surge a intenção de nós realizarmos uma pesquisa em busca de informações e dados acerca de determinada população, então, novamente, população seriam, pode ser contas, pode ser lançamento contábil, pode ser itens de contabilidade, enfim, o que você estiver verificando, né? Podemos esbarrar na quantidade relevante de elementos presentes nessa população. Esta quantidade pode tornar inviável a abrangência total dos elementos presentes na população. Então, assim, se forem muitos lançamentos, não tem como você fazer auditoria de tudo. Você não consegue aplicar teste em todos os lançamentos. Você vai ter que selecionar uma amostra. Vai ter que selecionar, então, através de uma técnica de amostragem, uma quantidade que seja representativa daquela conta e, então, fazer os testes de auditorias. Ok?
Aí nós vamos comentar de novo, né? A amostragem estatística, né? Ela é realizada através de técnicas de probabilidade matemática que garantem que a parcela, né, selecionada da população tenha as mesmas características da própria população, ou seja, que a parcela dos lançamentos que você selecionou, por exemplo, da conta bancos, conta movimento, representa realmente as características da conta bancos, conta movimento. Então, vai representar a movimentação normal daquela conta. Seria isso, né? Esse tipo de amostragem evita que, no caso, o pesquisador, ou no nosso caso, o auditor, né, possa ter qualquer tipo de escolha sobre a inclusão ou exclusão de um item. Então, assim, esse tipo de amostragem, que seria estatística, como ele é calculado, ele vai estar selecionando a amostra através de probabilidade matemática, então, assim, não tem a opinião do auditor. Ele vai selecionar conforme o critério que foi estabelecido, certo? Então, não tem essa questão de ser aleatório, sem ter um parâmetro. Não, o parâmetro é a própria probabilidade, a própria amostragem estatística. Então, assim, ela é muito mais técnica, né? Vamos dizer assim. Se você trabalhar com uma amostragem não estatística, né? É o contrário da estatística. Ou seja, quando não se pode ter certeza que os elementos escolhidos para fazerem parte da amostra possuem as características da população. Então, a amostragem não estatística não se utiliza das probabilidades matemáticas. Então, ela não vai utilizar a estatística. Ela vai utilizar o feeling do pesquisador, ou seja, o feeling do auditor. O feeling como a gente pode dizer assim, é a expertise, a capacidade, o conhecimento, a técnica da pessoa. Então, é minha técnica, é meu conhecimento, é minha experiência. Então, eu preciso que o auditor que vai fazer essa amostragem não estatística, ele tenha essas características. Então, ele tem que ter uma boa técnica, ele tem um bom conhecimento, uma boa experiência, ele tem que ter tato para poder fazer essa seleção bem feita, né? Para não ter problema. Ok? O objetivo do auditor, quando ele vai usar, então, as técnicas de amostragem, né? Então, na execução de seus trabalhos de auditoria, na maioria das vezes, o profissional auditor se depara com um volumoso conjunto de informações. Então, são muitas informações, são muitos dados, muitos documentos, e muitas vezes isso aí vai acabar impossibilitando, né, devido ao tempo ou os recursos, né? Às vezes você não vai ter tempo para poder analisar tudo, e às vezes você não tem pessoal para analisar tudo aquilo ali. Porque tem que lembrar que a auditoria é feita por equipes, né? Então você vai montar uma equipe de auditores. Mas às vezes, assim, mesmo com uma equipe boa, bem montada, bem estruturada, você não vai ter tempo. E às vezes você até tem um pouco de tempo, mas você não tem uma equipe bem estruturada. Então, por isso que fala tempo e recurso. Então, isso acaba inviabilizando a análise da totalidade dos elementos da população. Ou seja, você não consegue verificar tudo que foi feito na contabilidade. Aí é o momento que o auditor tem que abrir, né, utilizar as técnicas de amostragem, então, para facilitar seu trabalho. O nosso conselho, o Conselho Federal de Contabilidade, né, ele fez uma norma técnica falando sobre, que é a TA 530, sobre amostragem em auditoria. Eu não peguei toda a nota técnica, né, porque assim, ela é muito cheia de detalhes, então eu só peguei alguns pontos assim, para a gente poder entender melhor. Se vocês depois quiserem aprofundar mais especificamente sobre a amostragem, é só procurar a norma brasileira de contabilidade TA 530. Ela vai falar sobre a questão da amostragem e auditoria. Então, o objetivo do Professor, auditor... Fala. a amostragem não estatística, ela não acaba também podendo ser mais fácil de correr alguma fraude ou um erro? Olha, sim, é possível. A única coisa que a gente tem que pensar, sim,
é essa questão que a gente já vem falando desde o início da aula, que assim, o auditor ele tem que ter consciência que a ética tem que estar presente no seu trabalho, mas assim, é possível sim, claro, porque como ela não é matemática, né, ela vai da pessoa, do conhecimento, experiência da pessoa, pode sim, pode ser mais vulnerável à fraude. Tá ok. Então, assim, o objetivo do auditor é utilizar a amostragem, né? Então, é tentar chegar numa base razoável e numa conclusão de acordo com aquela amostra que ele selecionou. Então, as técnicas de amostragem utilizadas corretamente pelo auditor possibilitarão selecionar unidades de amostragem que tenham a mesma probabilidade de serem escolhidas do que qualquer outra unidade dentro da população total. Então, se você utilizar, por exemplo, técnicas de amostragem, se eu, Daniel, fizer a auditoria com aquela técnica, eu posso selecionar determinados itens. Se for um outro profissional de auditoria e aplicar a mesma técnica, provavelmente ele tem a possibilidade de pegar os mesmos itens. Tá? Então, assim, é tudo probabilidade. É lógico que assim, não vai ser 100%, mas a probabilidade mostra que é possível. Tá? Da amostra, né? Então a própria norma fala para nós que ao definir qual amostra o auditor irá selecionar, ele deve levar em consideração quais os objetivos que pretende alcançar e quais os procedimentos de auditoria utilizados para atingir esses objetivos. Então é importante para o auditor ter bem claros os objetivos e os meios que ele vai utilizar para alcançar quando for selecionada a amostra a ser testada nos trabalhos. Então sempre tem que estar com foco no objetivo daquela auditoria que está sendo feita. Procedimentos, né? Objetivos e a amostra, né? Na questão do tamanho da amostra a ser utilizada, né? Esse é determinado através de uma análise que o auditor deverá fazer da taxa esperada de desvio ou distorção da população. Então, se a distorção for muito alta, o auditor deve optar por realizar um exame completo ou uma amostra maior na execução dos testes. Então, assim, se você vê que tem coisas ali, tem lançamentos que são muito diferentes, né, entre si, então ele fala assim, ele tem uma faixa de distorção, né, que seria aquelas altos e baixos, por exemplo, num gráfico de linha, né, então você fala, existe muita variação, então a distorção está muito alta, então eu vou precisar aumentar o tamanho da amostra ou talvez fazer um exame completo, se for possível, tá? Concluindo, através do seu julgamento, o auditor determinará se utilizar a amostragem estatística ou não estatística. Porém, o tamanho da amostra não é válido para a escolha da amostragem estatística ou não estatística. Então, assim, eles estão dizendo para nós assim, não importa se tem muito lançamento ou pouco lançamento, ou tem muita coisa para ser verificada ou pouca. Não é nesse aspecto que eu vou ter que me basear se vai ser uma amostra estatística ou não estatística, certo? Não é pela quantidade de itens ou pela quantidade de lançamentos e assim por diante. Outro fator importante que nós devemos levar em consideração é o nível do risco que o auditor está disposto a aceitar em um trabalho de auditoria. Então, quanto maior for a disposição, né, dele aceitar risco, menor será a amostra. E o contrário, né? Se ele não está muito disposto a aceitar risco, a amostra vai ter que ser maior. Aqui tem um quadrinho que mostra para nós alguns exemplos, né? Ou seja, uma sequência, né? Então, quando a gente fala de amostragem, qual que é o primeiro passo, né? Determinação dos objetivos da auditoria. Esse é o primeiro passo para a gente poder ver essa questão da amostragem. Segundo passo, definição da população e da unidade de amostragem. Então, eu preciso verificar assim, olha, eu vou ter que verificar a conta fornecedores. E aí precisa lembrar assim, conta fornecedores, nós temos uma conta individual para cada fornecedor. Aí você vai lá e
e verifica e fala assim, olha, a empresa tem 500 fornecedores. Então, são muitos fornecedores. 500 fornecedores ativos, ou seja, 500 fornecedores que ela regularmente faz compras de insumos para a empresa. Ok? Então, o que vai acontecer? É uma grande população. Eu não vou conseguir verificar todos os fornecedores. Outro item importante, ou seja, o terceiro passo, né? Especificação dos atributos de interesse. Então, eu preciso verificar o seguinte. Existe algum fornecedor que é mais relevante, ou seja, tem uma frequência maior de compras ou coisa parecida? Então, eu vou ter que especificar que atributo que eu vou estar me baseando, então, para poder selecionar essa amostragem. Quarto passo, né? Determinação do tamanho da amostra. E aí eu vou ter que fazer o cálculo, né? Ou fazer a amostragem estatística ou não estatística, mas eu vou ter que definir quantos por cento ou quantos fornecedores, por exemplo, que é o que eu estou falando agora, né? Eu vou estar selecionando para fazer a amostragem. Aí eu vou determinar o método, né? Estatístico ou não estatístico. Sexto passo, a execução do plano. Aí, se é estatística, eu faço o cálculo, separo, verifico a porcentagem, separo a porcentagem dos fornecedores que eu quero estar fazendo, separo a amostra, né? Então, com base na porcentagem, e começo, então, a fazer os testes. E, por último, eu vou avaliar os resultados, né? Eu vou verificar, olha, é uma amostra representativa, representa a conta de uma maneira correta, então eu posso estar fazendo todos os testes de auditoria, não tem problema nenhum, e aí eu dou prosseguimento ao trabalho de auditoria. Tá? Esse é um quadro sobre planejamento de amostragem para os testes de observância, que seriam os testes de auditoria, né? Como utilizar a amostragem em trabalhos de auditoria? Então, para a gente poder entender todos esses conceitos, né? Vamos tentar aplicar um exemplo, alguma coisa para ficar mais claro, né? Então, suponhamos que o auditor irá aplicar procedimentos de auditoria para atestar os saldos, movimentação e lançamentos das contas de bancos da empresa. Então, dependendo do tamanho da empresa, seu ramo de atuação, o número de contas bancárias, o volume do fluxo de caixa, o volume existente, pode ser inviável para uma análise da população completa. Ou seja, dependendo de todos esses fatores que eu acabei de mencionar, pode ser que seja inviável a gente analisar todas as contas de bancos da empresa, todas as movimentações, todos os lançamentos. Porque eu preciso atestar o saldo, eu preciso saber assim, ó, o saldo que está sendo apresentado no balanço está correto, ele está certinho, não tem erro. Então, como é que eu vou estar verificando isso? Assim, o que vai acontecer? Então, existem empresas, né, com milhares de transações mensais e até diárias. Depende da empresa. Então, cabe ao auditor optar pela utilização das técnicas de amostragem estatística ou não estatística para os seus testes. No exemplo aí que nós estamos falando, as contas de banco, né? Por motivos de limitação de tempo e recurso, o auditor opta por utilizar a amostragem não estatística. Então, ele não vai usar a amostragem matemática, ele vai vai utilizar a amostragem com base no conhecimento dele, no feeling, na experiência, para determinar a amostra que representará a população e onde serão aplicados os testes e procedimentos da auditoria. Então, ele determina um período, ele vai falar, olha, vai ser um período mensal, vai ser um período trimestral, semestral, né? E dentro desse período, ele irá selecionar sua amostra de forma que cada item tenha a mesma probabilidade de ser escolhida. Então, aí vai a capacidade, o conhecimento, a experiência do auditor para poder fazer essa seleção. Então, há diversos métodos de seleção de amostra, né? Então, o que vai acontecer? O método escolhido, né, ele pode falar, olha, eu vou selecionar por acaso, né? Então, olha, vou selecionar ao acaso, que é um método de selecionar uma amostra sem seguir uma técnica estruturada para tal. Então, é só lembrar
que esses métodos aqui eu já falei lá em cima, ó. Se a gente for relembrar, ó, métodos de seleção da amostra, aleatória, sistemática, unidade monetária, seleção por acaso, né? Então, esses aqui são os métodos que está sendo mencionado agora no exemplo, né? Então, nós estamos falando de uma seleção ao acaso. Então, seleção ao acaso é método selecionando uma amostra sem seguir uma técnica. Então, fazendo uso da sua experiência e percepção, ele seleciona dentro do período escolhido os lançamentos que formarão a amostra. Então, o que vai acontecer? Mesmo que ele não utilizou uma técnica estruturada nesse método de seleção, o auditor não deve ser intencionalmente tendencioso ou previsível contra a escolha ou com relação à exclusão de determinado item da amostra. Por exemplo, evitar itens difíceis de localizar ou de entender. Porque você precisa lembrar assim, detectou a amostra, eu tenho que procurar documentação, eu tenho que procurar lá no movimento da contabilidade a documentação comprobatória para poder checar, para fazer os testes. E se eu não consigo localizar? Então, falar, então vou trocar? Não, não pode. Se você já fez você optou na escolha, você fez a escolha, você fez a seleção, você tem que seguir aquele padrão, senão foge da técnica de auditoria. Então, o auditor percorre visualmente o rasão contábil da contas bancos, né, no período escolhido, e através da sua percepção, seleciona ou separa os lançamentos aparentemente fora do padrão geral, onde possivelmente possa haver irregularidades, erros ou distorções. De posse dos lançamentos, ele solicita todas as provas possíveis acerca da veracidade e realidade daqueles acontecimentos. Então, ele vai ter que ver o movimento, ele vai ter que ver a nota fiscal, contrato, recibo, relatório, circularização, enfim, o que foi que deu base para aquele lançamento, certo? Para poder checar se o lançamento foi feito corretamente, se o lançamento espelha a realidade. É um teste de auditoria. Então, o que vai acontecer? O fechamento, né? A conclusão. Feito todos os testes e aplicados os procedimentos, o auditor deve chegar a conclusões acerca de seus trabalhos. Então, o auditor determina se os testes e procedimentos aplicados sobre a amostra selecionada da população, no caso, a conta de bancos que nós estávamos checando, são suficientes para tirar conclusões seguras ou com riscos mínimos, por isso que tem a tolerância ao risco, né, sobre a totalidade da população, ou seja, sobre o total de lançamentos da conta bancos, aquela amostra que nós selecionamos, ela está espelhando a realidade da conta ou das contas. Então, eu posso estar fazendo as análises e chegar a uma conclusão segura. É isso que a gente conclui em relação à questão da amostragem. E aí, galera? Ficou mais claro? Ficou menos claro? Como é que tá aí? Falem alguma coisa. Tá dando para entender, professor. Então, esse último exemplo clareou um pouco a cabeça de vocês? Sim. Sim? Os demais também concordam ou tá todo mundo só cochilando aí? Tá tudo bem. É. Porque assim, é só lembrar exatamente isso. Quando fala população, então é aquela questão, eu estou falando de uma conta contábil. Beleza, então a conta contábil é a minha população. Só que assim, eu preciso, para selecionar a amostra de auditoria, pegar uma quantidade de lançamentos que representem essa população, ou seja, que represente essa conta. E aí fazer os testes de auditoria nesse percentual de lançamentos, né, nessa quantidade de lançamentos que é a amostra que eu estou retirando, né? Que de repente falar tem, sei lá, 20 mil lançamentos aí no período que eu estou analisando. Eu não consigo verificar tudo, mas eu vou ter que separar uma quantidade para fazer os testes, para fazer a verificação
e aí então chegar à conclusão de que está tudo ok, ou que não está, né? Que existem erros, que existem distorções, que existe algum problema. Ok? Isso é feito com base em amostragem. E vamos passar então, já que está todo mundo 100% aí ok, né? Vamos falar um pouquinho dos papéis de trabalho, né? Então, o que vai acontecer? A auditoria, ela sempre deve ser documentada, né? E os documentos que a gente usa são chamados de papéis de trabalho. Então, assim, por que o termo papéis de trabalho, né? Então, vamos pensar assim, a auditoria nem sempre foi feita através de sistemas informatizados, né? É só lembrar que no início era tudo feito à mão, tudo manuscrito mesmo, né? E aí nós tínhamos uns papéis A3 enormes, amarelos, né? Bem chamativo, assim, era tudo papel quadriculado, né? E era feito especificamente para auditoria, aonde você fazia todos os testes, anotava tudo, tal, para diversos tipos de teste, né? E depois fazia as análises, né? Então, assim, a origem do termo papéis de trabalho vem dessa época, né? Que era tudo feito em papel mesmo, né? Agora, o que acontece? Basicamente, tudo é em meio eletrônico. Então, nós ainda temos que pegar a documentação, fazer conferência? Tem. Mas, assim, tudo fica registrado em meio eletrônico. Agora, o que nós temos que lembrar, né? Todos esses registros que são conhecidos como papéis de trabalho, eles devem ser organizados e arquivados de uma forma sistemática e racional. Por quê? Eles são a documentação do trabalho do auditor. Então, não pode terminar um trabalho de auditoria e perder os arquivos, sumir com os arquivos de forma alguma, né? Então, o objetivo do auditor é preparar uma documentação que forneça para ele o registro suficiente e apropriado do embasamento do relatório. Então, assim, o que deu base para aquele relatório que eu estava fazendo? Certo? Que eu entreguei para a empresa, né? Eu preciso lembrar, então, que esse relatório foi feito com base em documentos. Então, eu preciso ter esse registro. Além disso, eu preciso de evidências de que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas e exigências legais e regulamentares aplicáveis. O que acontece? A auditoria é um trabalho feito com base em planejamento. E ele tem que ser executado com base neste planejamento feito previamente. Só que o planejamento e o trabalho da auditoria tem normas, tem uma série de exigências legais e tem uma série de regulamentos que têm que ser cumpridos para que o trabalho seja considerado válido. Então, como é que eu sei que tudo que era necessário ser feito foi realmente executado da forma como a legislação prevê, da forma como o regulamento de auditoria prevê? Examinando os papéis de trabalho. Então, examinando os registros que a equipe de auditoria fez na empresa auditada, eu vou saber se foi seguido tudo corretamente ou não. Então, dessa forma, os papéis de trabalho são os documentos e registros dos fatos, informações e provas obtidos no curso da auditoria, a fim de evidenciar os exames realizados e dar suporte às críticas, sugestões e recomendações. Então, assim, só para deixar mais claro para vocês, quando a gente fala papéis de trabalho em auditoria, eu estou falando dos documentos, dos registros, das provas que são arquivadas, né, que são registradas, são armazenadas, normalmente em meio digital, que é o que está sendo feito atualmente, né, para dar base ao relatório da auditoria. Então, o relatório da auditoria não é um papel de trabalho. Ele já é o resultado de todos os papéis de trabalho e das análises feitas em cima desses papéis de trabalho. Perfeito? Os papéis de trabalho, então, eles devem ter abrangência,
e grau de detalhes suficientes para propiciarem a compreensão do planejamento, da natureza, da oportunidade e da extensão dos procedimentos de auditoria aplicados, bem como do julgamento, exercício e do suporte das conclusões alcançadas. Então, assim, eles têm que dar toda a base, né, todo o subsídio para o auditor em relação assim, olha, eu compreendi o planejamento, eu entendi o objetivo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu fiz da forma correta, né? Eu fiz com a quantidade de testes necessários, e aí, com base nisso, eu consegui fazer a análise e cheguei a conclusões para poder colocar no relatório. Então, o que vai acontecer? As análises, demonstrações ou quaisquer outros documentos devem ter sua integridade verificada sempre que forem anexados aos papéis de trabalho. Então, assim, muitas vezes a gente tira cópia de documentos da empresa para poder anexar aos papéis de trabalho, para deixar junto com os papéis de trabalho, para dizer, olha, eu verifiquei tal documento, então tá aqui, né? E eu tenho que ter certeza de que essa documentação, toda essa documentação que nós estamos recolhendo, né, se elas são realmente verídicas, né? Se elas são idôneas. O auditor deve preparar documentação de auditoria que seja suficiente para permitir que outro auditor, sem nenhum envolvimento anterior com a auditoria, entenda. Então, assim, vamos pensar assim, eu tenho que ter todo o material armazenado, recolhido, né, para fundamentar o meu relatório, de uma forma que uma outra pessoa, um outro auditor, que nunca foi nessa empresa, que nunca fez nada na empresa, ele pegue toda aquela documentação e entenda a natureza, a época e a extensão dos procedimentos que foram executados. Também ele vai ter que entender os resultados dos procedimentos de auditoria executados e a evidência de auditoria obtida. Então, precisa lembrar, evidência é sempre documentação, é alguma coisa que prove aquilo que eu fiz, que eu analisei. E também entenda os assuntos significativos identificados durante a auditoria. Qualquer coisa que você vê que é algo significativo, que talvez não fosse um tópico do relatório, mas seria necessário ser mencionado, você tem que documentar. E as conclusões obtidas a respeito desses assuntos, né? E os julgamentos profissionais significativos exercidos para chegar às conclusões. Então, vocês imaginam assim, o trabalho, né, ou seja, a elaboração dos papéis de trabalhos, ela tem que ser bem detalhada, tem que ter uma série de anotações, né, não pode ser, que nem eu falo, né, pega lá o Word, vai fazendo as anotações, vai fazendo os pontos, tudo mais, para compor os papéis de trabalho. Por quê? Se uma outra pessoa, um outro auditor vier e olhar o seu trabalho, ele vai ter que entender tudo isso sem ter ido na empresa. Então, esse é o fundamento do papel de trabalho. É que qualquer auditor entenda o trabalho realizado sem ter participado daquele trabalho. Então, não pode causar dúvidas, né? Não pode causar questionamentos. Ele tem que ler e entender tudo aquilo ali e aí, então, ele tirar a própria conclusão dele. Nós temos aqui também alguns tipos de papéis de trabalho. Basicamente, o que vai acontecer? Então, olha, isso é uma dica importante, hein? Vê se grava bem isso aqui, que assim, quais são os tipos de papéis de trabalho? São dois. Ou eles são papéis de trabalhos correntes, ou eles são papéis de trabalho permanentes. O que são os papéis de trabalho correntes? São aqueles referentes à auditoria em curso, ou seja, os papéis de trabalho da auditoria daquele ano. Então, eles são utilizados em apenas um exercício social. Perfeito? Então, um exemplo disso são cartas de circularização. Então, o que são cartas de circularização? Eu mando a carta para um fornecedor, eu mando a carta para um cliente, para que ele me informe determinado valor, por exemplo, né? Eu falo assim, olha, eu verifiquei que um fornecedor tem lá na conta fornecedores uma dívida de 100 mil reais com aquele fornecedor. Então, eu mando uma carta de circularização, que é o nome da carta, né?
todos os fornecedores têm que ser comunicados e que a auditoria está sendo feita na empresa e que eles poderão ser questionados com relação a valores. Então, você manda a carta perguntando para o fornecedor, ó, fornecedor A, você pode confirmar para mim qual é o valor da dívida da empresa que eu estou auditando nesta data? Aí ele manda a resposta para você, né? Então, a gente fala assim, carta de circularização pode ser um e-mail, não precisa ser uma carta propriamente dita, né? Aí o fornecedor responde para você, olha, nesta data eu vou, pelos nossos registros aqui, a dívida dessa empresa com a gente é de 10 mil reais ou 100 mil reais, né? Eu falei 100 mil, então 100 mil reais. Aí você fala, ó, aqui na contabilidade está registrado 100 mil, o fornecedor disse que era 100 mil. Então, neste item de conferência, nesse teste de auditoria, está batendo, certo? É lógico que tem que ser feito vários testes, né? A equipe vai se dividindo e fazendo vários testes. Um relatório de inventário físico é quando o auditor vai no estoque junto com os funcionários da empresa e o auditor vai acompanhar a contagem física dos estoques. Então, a contabilidade informa, olha, tem X em estoques, tem X reais em estoques. Mas quando você pega lá a ficha de controle de estoque, né, que vocês sabem, né, que é método do custo médio, você vai poder verificar, olha, a contabilidade falou que tem, sei lá, 1 milhão de estoques. Quantos itens tem? Ah, tem 100 mil itens. Então, vamos lá no estoque e vamos conferir para ver se realmente tem 100 mil itens, para poder dar aquele 1 milhão que eles estão falando para nós. E aí você vai fazer um relatório, né? E aí você vai pegar, enquanto a empresa está fazendo a contagem, você vai pegando e fazendo teste. Então, chegou num determinado item, aqui está dizendo pelo relatório do almoxarifado que tem que ter 500 peças desse item aí. Vamos conferir? Vamos. Então, o pessoal está contando, você está acompanhando e dizendo, olha, conferiu, né, bateu, ou faltou, ou sobrou, sei lá o que, né? E aí você vai estar colocando isso. Esses tipos de papéis de trabalho, eles são específicos da auditoria daquele ano. Então, todo ano vai ter que fazer isso novamente. Então, vai mudando, certo? Aí nós temos os papéis permanentes. Então, eles são usados também, inclusive, né, para o planejamento. E eles são utilizados em mais de um exercício. Então, por exemplo, pode ter sido utilizado em 2017, 2018, 2019. É o estatuto social, ou o contrato social, ou o que muda pode ter tido alguma alteração nesses documentos, né? Mas assim, se não houve alteração, vamos supor que de 2017 até 2019 é o mesmo contrato social, não teve alteração nenhuma. Então, você vai pegar sempre um modelo do contrato, mas você confirma que é o mesmo, que não houve alterações. Então, esse já é um teste, né? Então, você já vai saber o valor do capital, você já vai verificar se está tudo integralizado, se falta investir mais alguma coisa e tal, né? E o detalhe, todos os documentos, todos os papéis de trabalho, eles têm que ficar guardados no mínimo por 5 anos a contar da data do relatório. Então, a partir do momento que eu fechei o relatório daquela empresa, daquele ano, eu tenho que guardar toda a documentação, todos os arquivos digitais por um período mínimo de 5 anos. Eu não posso me desfazer, tá? Porque eu posso ser cobrado por alguma autoridade, né, por a CVM, pode falar, olha, eu quero que você me esclareça tal item que está constando na sua auditoria, né, que você deve ter feito naquele ano lá, e eu quero que você me esclareça. E aí a auditoria vai ter que fazer isso. Seleção de itens para testes, né? Então, o que vai acontecer? O auditor ele dispõe de alguns meios para selecionar os itens, né? Então, ele pode selecionar todos os itens, se for uma população pequena, se for uma quantidade pequena de lançamentos. Ele pode selecionar itens específicos, itens de alto valor, por exemplo, né? É lógico que, eu até coloquei lá, atenção, isso não fornece uma evidência sobre o restante da população. Talvez essa forma de seleção não seja mais apropriada. E a amostragem, que é a forma que nós acabamos de mencionar. Tá? Então, a amostragem é a que dá
a melhor conclusão ou a que possibilita que o auditor tenha a melhor conclusão sobre a população ou sobre aquilo que ele está testando. Um pouquinho mais, né? Assim, então, os papéis de trabalho, né? Quando eu falo dos papéis de trabalho, eles vão ter que auxiliar o auditor na execução dos exames. E o que eles vão trazer para o auditor? Eles vão ter que evidenciar o trabalho feito, que o auditor fez, e as conclusões a que ele chegou. Os papéis de trabalho eles têm que servir de suporte aos relatórios. Então, assim, eu não posso fazer um relatório de auditoria se eu não tiver os papéis de trabalho onde eu fiz a análise, onde eu fiz os testes de auditoria. Os papéis de trabalho eles têm que constituir um registro que possibilite consultas posteriores, a fim de se obter detalhes relacionados com a auditoria. Então, esse ponto, vamos até fazer um comentário. Imagine vocês que a Comissão de Valores Mobiliários ou a Bolsa de Valores chamou a auditoria onde você trabalha e falou assim, olha, em 2017, a empresa de vocês fez uma auditoria na empresa Contec. E aí, emitido um parecer, tal, e nós estamos com dúvida com relação a tal item do balanço ou de tal demonstração da empresa, e eu quero que vocês esclareçam ou que vocês demonstrem que vocês testaram essa demonstração, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter que ir lá no arquivo, verificar no ano de 2017, puxar a empresa, pegar todos os papéis de trabalho e ir procurar aonde está aquele item específico que está sendo perguntado para nós, e aí fazer uma resposta por escrito, dizendo, olha, com base na análise que nós fizemos, os papéis de trabalho arquivados nesta auditoria, sobre o item tal, sobre tal coisa que vocês perguntaram, chegamos à conclusão de que foram aplicados todos os testes padrão, conforme a amostragem, e a conclusão foi de que está tudo em ordem, ou que não está, e se for o caso, até passar cópias, né, ou recortes daquilo que é necessário para que a autoridade, no caso fiscalizadora, esteja devidamente satisfeita com a resposta. Tá? Então, por isso que assim, sempre tem que estar tudo bem registrado, tudo bem armazenado, caso seja necessário fazer uma consulta posterior. E aí, aquela questão também. Vamos supor que eu procure lá naquele ano e as anotações que foram feitas lá, os apontamentos não estão muito bem feitos, né? Então, você imagina, né? O auditor que fez talvez até não está mais na empresa. Então, não tem como falar, chama o fulano que ele vai lembrar. Não, ele não trabalha mais aqui. Então, por isso que é importante redigir de forma clara, explicar o máximo possível. Se você encontrou algum problema ou alguma coisa que te chamou a atenção, procura esmiuçar, detalhar o máximo possível os apontamentos no papel de trabalho sobre aquele item, sobre aquela irregularidade, aquela inconsistência que você detectou, para que não traga posteriormente dúvidas para quem for estar lendo aquele papel de trabalho, aquele apontamento. Tá? Então tem que ser de uma forma que a pessoa lê e fala, então o auditor que fez essa auditoria naquele ano lá detectou isso. E aí, por isso que está apontado no relatório, tal coisa, assim, assim, assim. Tá? Também os papéis de trabalho, eles têm que fornecer um meio de revisão por supervisores. Então, precisa lembrar assim, a auditoria ela é composta normalmente por auditores trainees, auditores júnior, auditor pleno, auditor sênior, aí vem supervisor de auditoria, gerente de auditoria, diretor de auditoria. E o que vai acontecer? A equipe, muitas vezes, ela é composta, né, por auditores trainee, júnior, sênior, pleno, né, misturado. E aí o que vai acontecer? Os mais experientes, os auditores que têm uma categoria mais elevada, eles vão ter que revisar o trabalho dos auditores júnior e trainee, certo? E dependendo da importância daquela auditoria, o gerente de auditoria, às vezes, revisa o trabalho de todo mundo. Tá? Então, ele vai lá e faz uma
revisão geral para ver se não tem nenhuma falha. Então, o papel de trabalho é importante para que seja feita essa revisão. Também o papel de trabalho ele deve determinar se o serviço foi feito de forma adequada e eficaz. E também julgar, né, com base naquela documentação, a solidez das conclusões emitidas. Porque às vezes o que vai acontecer? O relatório, quem elabora, é a equipe de campo. Às vezes o auditor sênior, que é normalmente ele, ou o pleno, dependendo da equipe, né, é ele que vai ter que emitir o relatório, ele não teve assim uma conclusão bem correta, né, ou bem adequada àquela empresa, e aí o gerente vai lá, começa a revisar tudo e fala, não, olha, a forma como você colocou essa conclusão aqui, não é bem isso não. Se você pegar os papéis de trabalho e tal, então ele vai fazer uma revisão e talvez até corrigir ou reeditar ou reescrever a conclusão que foi emitida pela equipe de campo. Tá? Então, o papel de trabalho é importantíssimo para isso, né? Para que não tenha, não seja necessário voltar na empresa para rever alguma coisa. Através dos papéis de trabalho, daqueles registros, né? Daqueles documentos que estão armazenados, você consiga fazer essa revisão sem ter que voltar na empresa. Além disso, os papéis de trabalho eles devem considerar possíveis modificações nos procedimentos de auditoria adotados, bem como no programa de trabalho para o exame subsequente. Então, o que vai acontecer? De repente, nós estamos fazendo os procedimentos de auditoria e verificamos que é necessário modificar alguma coisa. Então, eu não vou seguir exatamente o que está no planejamento e eu vou estar modificando alguma coisa. Eu tenho que registrar isso aí. Olha, nós resolvemos, foi chegada à conclusão de que era necessário modificar isso, aquilo, verificar outra coisa e tal, porque a característica da conta dessa empresa, nesse caso aqui, não é como havia sido planejado, é diferente. Então, é necessário um outro tipo de teste, um outro tipo de exame. Então, já deixa registrado isso aí, para que no próximo exame, no ano seguinte, se a empresa contratar novamente a nossa empresa, no planejamento a gente já sabe, ela precisa alterar esse teste. Não posso aplicar esse tipo de teste, vou ter que aplicar um outro devido à característica da empresa. Tá? Então, já ajuda para o próximo ano, para o planejamento do ano seguinte, se a empresa for manter a auditoria como contratada. E o que deve conter, né, os papéis de trabalho, né? Os papéis de trabalho devem ser preparados de um modo que apresente todos os detalhes importantes. Então, uma auditoria ela envolve tantos detalhes que itens importantes às vezes podem passar despercebidos, como resultados da elaboração imperfeita de papéis. Né? Então, assim, se você deixou passar despercebido é porque você não soube, então, elaborar um bom papel de trabalho. Então, o papel de trabalho ele deve ser completo quanto ao quê? As informações e aos fatos importantes daquela auditoria. Ao escopo do trabalho efetuado. Então, o escopo é assim, a dimensão do trabalho, né? A abrangência do trabalho. Então, tem que ter bem especificado no papel do trabalho o que foi examinado, né? A fonte das informações obtidas. Então, se por acaso você perguntou para alguém sobre tal coisa, então você tem que mencionar, olha, foi indagado fulano de tal, que é responsável por tal área, sobre tal assunto, que informou isso. E aí nós vamos conferir e era de acordo, batia ou não estava batendo informação, tal, né? E também todas as opiniões e conclusões. Então, o papel do trabalho é todo o registro do trabalho da auditoria elaborada e feita numa empresa. Os trabalhos devem ser preparados, né, sempre tendo em mente seu completo entendimento por outro auditor que não teve ligação direta com o trabalho, né? Então, assim, o que vai acontecer? É muito comum na auditoria, vamos supor, eu vou fazer parte de uma equipe de auditoria que vai examinar as demonstrações da Braskem, por exemplo. E aí,
a nossa empresa de auditoria já vem fazendo a auditoria da Braskem há muito tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu pego o último relatório que está arquivado e vou examinar o relatório e os papéis de trabalho. E aí, o que vai acontecer? Com base nessas informações, eu consigo elaborar o planejamento deste ano, que é o que nós vamos estar executando. Por quê? As equipes vão mudando. Então, nem sempre o mesmo auditor, que aliás nem é recomendado, né? O mesmo auditor pessoa física vai executar a auditoria em um ano posterior. Então, assim, se eu já fiz a auditoria ano passado, eu não devo fazer esse ano novamente. Deve ser uma outra equipe, outras pessoas, e aí eles vão ter que examinar os papéis de trabalho, o relatório, para poder, então, começar o trabalho deste ano. Por isso que é importante que seja bem preparado, que seja bem elaborado. Então, nós podemos dizer assim, né, que os papéis de trabalho eles são perfeitos, completos, né, se a gente puder responder de forma satisfatória as seguintes questões com relação ao conteúdo, né? Os dados, fatos e informações estão colocados de maneira clara, concisa e estão bem distribuídos? Então, eu preciso saber. Sim. Então, olha, os dados, fatos e informações estão redigidos de uma maneira clara, concisa e bem distribuídos, para não causar confusão. Todas as informações contidas nos papéis de trabalhos são importantes para a formação de uma opinião sobre a área, porque às vezes assim, pode ser que tenha informação lá que não tem importância nenhuma, então nem precisaria estar registrada. E às vezes uma informação que é relevante não foi colocada no papel de trabalho. Então por isso que é interessante estar analisando isso aí. Todas as informações são necessárias para a perfeita visualização da profundidade do exame efetuado. Então, eu preciso saber assim, o escopo do trabalho. O exame, então, eu vou estar lá, eu vou verificar 50% dos lançamentos de todas as contas. Então, assim, é um exame muito profundo, né? Então, eu preciso saber, né? Essas informações, elas que estão lá, elas vão dar uma perfeita visualização dessa profundidade de exame efetuado? Na possibilidade de uma revisão futura por um elemento que não participou do exame, então um auditor que não fazia parte da equipe, ele vai estar lá examinando os papéis de trabalho, né? Então, o que a gente tem que pensar? Foram consideradas todas as informações úteis para permitir um rápido entendimento? Então, quem pegar aqueles papéis de trabalho, depois que ele lê tudo e se inteirar de tudo, ele vai conseguir entender o que foi feito? Todos os pontos do relatório possuem adequado suporte nos papéis de trabalho? Então, eu preciso estar pontuando todos os meus exames, todos os testes de auditoria. Todos esses exames, todos esses testes, têm papéis de trabalho, têm documentos, têm apontamentos que vão dar suporte para esses exames? E por último, né, a omissão de alguma informação nos papéis de trabalho trará alguma consequência a curto, médio ou longo prazo? Então, preciso sempre pensar nisso, né? De repente, eu esqueci de colocar, não coloquei, eu omiti. Então, precisa lembrar, se você omitiu por descuido, por esquecimento, é apenas um erro. Agora, se você omitiu alguma coisa propositalmente, ou seja, conscientemente, né, com vontade de esconder aquela informação, aí é fraude, hein? Então tem que tomar cuidado. E aí a gente precisa saber, essa omissão, que seja um errinho, né? Eu esqueci, ela pode trazer alguma consequência a curto, médio ou longo prazo para a empresa de auditoria, para o parecer que foi dado para aquelas demonstrações contábeis, para a imagem da empresa como um todo, né? Então, tem todas essas considerações que têm que ser feitas em relação a isso. E aí, galera? O que vocês acharam? Todo mundo conseguiu entender? Falem alguma coisa, por favor.
Opa, eu peguei, Sim, professor. entendi, tranquilo. Peguei o bonde andando de novo, daí correndo da normal. Então, voltei, tô aqui. Depois eu revejo a aula de novo. Tranquilo. Gente, deixa eu aproveitar que nós estamos num grupo de 14 alunos. Olha que beleza, né? Apesar que a aula de hoje tinha que ter 35 alunos, então nós somos menos da metade, né? E lembrar a todos vocês, vocês precisam estar entrando no encontro 13, 13, tá? 13. E fazer os exercícios da pós-aula. Isso vale para práticas contábeis aplicadas, segunda-feira, a turma que tem aula comigo na segunda e hoje. Então lembra, ó, exercício 13, encontro 13, pós-aula. Vale para contabilidade pública, vale para práticas contábeis 3, que foi a aula de ontem, e vale para hoje, auditoria contábil. Então, eu deixei o mesmo exercício, não. Eu deixei os exercícios no mesmo encontro. Então, quando vocês acessarem qualquer uma das disciplinas que vocês fazem comigo, lembrem-se, esse exercício está no encontro 13, pós-aula, tá? Tá escrito lá, né? Obrigatório ser respondido online. Então, é aquele formuláriozinho do Forms que vocês deverão estar abrindo, põe o nome completo de vocês, respondam todas as questões. Esses exercícios estão valendo 1000 pontos. Não é qualquer coisinha. Então, por favor, façam. Não deixa ficar esperando passar o tempo, porque nosso tempo está curto agora. Então, eu estou reduzindo o máximo que eu posso. Estou concentrando os exercícios para não ficar tendo um monte de exercício para fazer. Então, tem esse exercício e os 2 certificados, que é do E-Social e o ECD-ECF, aqueles 2 cursos do Master Mac, vocês têm que fazer os 2 cursos, pegar o certificado e enviar para mim, no meu e-mail, os 2 certificados, por favor, que eu vou estar lançando 1000 pontos para vocês também. Então já são 2000 pontos. Professor, qual é o e-mail do senhor para eu enviar os certificados? O meu e-mail é daniel.cesar@anhanguera.com. Tá bom. É César com Z? César com Z. Tá bom. Tá Obrigada. bom? Nada. Tudo bem então, galera? Tudo bem, professor. Então, por Tudo favor, certo. quem ainda não fez, faça os 2 cursos. Quem já fez, mande os certificados para mim, por favor. E façam os exercícios que estão no encontro 13 das disciplinas que vocês têm aula comigo. E eu peço uma outra gentileza. Coloquem nos grupos de WhatsApp que os alunos têm que estar fazendo os exercícios dos encontros 13, né, encontro 13, das disciplinas, seja práticas contábeis aplicadas, contabilidade pública, práticas 3 ou auditoria, e até o dia 18, tá? Então hoje é dia 14, viu? Então, por favor, não fiquem dormindo muito não, para não ter perigo. Beleza? E falem também nos grupos de WhatsApp que a turma tem que estar fazendo o E-Social e o ECD-ECF lá no Mastermac e mandando os certificados para mim, que vai estar sendo avaliado 1000 pontos nos 2 certificados. Dúvidas? Não, por mim tudo bem. Perfeito, então. E lembra assim, ó, semana que vem fecha o conteúdo de todas as disciplinas e na última semana de maio, revisão, porque depois começam as provas. Já está confirmado que as provas é no começo de junho. Tá bom? Ok, professor. Gente, por favor, então tome muito cuidado com a Covid-19, cuidado, saiam de máscara, bastante cuidado com a aglomeração, tá? Se cuidem bastante aí, fiquem todos com bastante saúde e tenham uma boa noite. E semana que vem estaremos juntos novamente. Tá bom? Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, professor. Até semana que vem. Boa noite, Obrigada, professor. professor. Semana que vem. Boa noite, galera.